E finalmente, Bridgerton 2 chegou na Netflix. Os fãs, como eu, não aguentavam mais esperar a chegada dessa série maravilhosa. Foram longos 15 meses até essa estreia agora no dia 25 de março. Mas será que a série de romance Bridgerton manteve o grande sucesso que foi a primeira temporada, conseguiu entreter e conseguiu conquistar mais ainda os seus fãs? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, assim que a gente rodar a nossa queridíssima vinheta. São só 10 segundinhos, aguarda aí, segura, enquanto isso, roda a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega num clima romântico aqui no canal para falar dessa segunda temporada de Bridgerton, que já chegou atingindo o top 1 das mais assistidas. Estreou dia 25 de março e hoje, no dia que eu tô gravando aqui, já tá como top 1 das mais assistidas. E se você é um romântico inveterado, assim como eu, e muito fã de Bridgerton, já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente traz reviews das séries de maior sucesso. E sempre que tem alguma informação nova a respeito de Bridgerton, a gente traz aqui. Já estamos no nosso segundo vídeo, então vem, se inscreve aqui no canal, porque a gente dá muita dica bacana de séries românticas aqui também. Aproveita, já deixa o like logo aqui nesse vídeo, para que engaje bastante, para que mais e mais pessoas conheçam aqui o Séries em Série. Mas vamos falar de Bridgerton. Vamos entrar falando dessa segunda temporada. Lembrando que quando a gente fala de uma temporada específica, a gente vai falar com spoiler. Então, se você é uma pessoa que não curte spoiler e ainda não assistiu Bridgerton 2, vai lá, assista a temporada, depois você volta aqui para que a gente possa trocar bastante figurinha. E caso você queira saber mais a respeito se assiste ou não Bridgerton, a gente tem um vídeo que eu vou deixar o card aqui, em algum lugar aqui, para vocês assistirem lá, para saber se realmente é um review que traz ali se assiste ou se não assiste Bridgerton. Eu já posso deixar de cara aqui para vocês que é uma série de muito sucesso e que vale muito a pena. E eu vou deixar também no link o link na descrição aqui desse vídeo aqui para vocês ir lá procurarem. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos começar falando do que foi, como começou essa segunda temporada. A segunda temporada volta com uma mesma polêmica que aconteceu lá na primeira temporada. Só que dessa vez a história está focada no Anthony, que é o primogênito da família Bridgerton. Ou seja, começa a contar ele buscando o casamento ideal para que ele siga a linhagem da família e para que também eles tenham uma esposa que o ajude a cuidar dos negócios que a família deixou ali para ele. Só que a polêmica que volta para essa segunda temporada é que, mais uma vez, Bridgerton traz uma temporada que destoa em relação à história literária que foi. Ou seja, tudo aquilo que vem trazido nos livros vem bem diferente da forma como é contada aqui no audiovisual. Não que isso atrapalhe, mas é só uma forma de contar de forma diferente. Ou seja, se você é alguém que lê os livros, quando você chegar aqui, vai sentir alguma diferença em relação ao que está sendo contado, ao que foi lido lá antecipadamente. Mas saiba que essa é a ideia sim do diretor, o showrunner que trouxe aqui Bridgerton para as telas, para a série. Ele quis trazer de forma diferente. A história é narrada de forma diferente, com personagens com características diferentes, e que ele traz uma diversidade muito grande, e isso já é um diferencial. Alguns gostaram, outros não, e ele segue na mesma linha dentro dessa segunda temporada. E aí tem temas que são bem importantes que acontecem nessa segunda temporada, que no livro é retratado de um jeito e que aqui é trazido completamente diferente. Como, por exemplo, a própria história ali da abelha, quando pica o pai do Anthony. Aqui é bem romantizado em relação à morte, como foi sofrida a morte dele, e o quanto que isso abala o próprio Anthony no decorrer de toda a história. Mas existe uma diferença na forma como é contada, assim como outras, inclusive no próprio romance dele com a Kate, e que em alguns momentos ele é bem turrão no livro lá, e aqui acaba sendo mais romantizado também. Ou seja, no audiovisual ele pega mais leve em relação a algumas histórias, mas não é nada que vá atrapalhar o levar em relação a essa série. Até porque é um romance muito forte, e Bridgerton conta isso de forma muito bem dentro da série.
Mas vamos falar da história de Bridgerton, porque a fluidez como ela é contada conquista bastante a gente em relação a tudo aquilo que a gente quer assistir, a tudo aquilo que a gente busca dentro de uma série ou de uma produção de romance. Mas vamos falar da história. Aqui a gente tem a história dividida em 2 arcos principais. No deles, a gente tem a Lady Whistledown, que é a nossa grande narradora em relação a essa história, e tem o arco do romance, que é o arco do Anthony. São as 2 histórias principais que são trazidas. Claro que toda série, assim como Bridgerton também, trazem as histórias secundárias que estão ali, que são menos importantes, mas ela acaba fechando isso de forma muito bem também nessa segunda temporada, e deixando algumas pontas soltas, que é o que ela vai buscar para a terceira. Mas aqui no arco do Anthony, a gente pode acompanhar todo o início de um romance, de uma busca dele em relação a um relacionamento, a um casamento, e ele passa a ser esse principal dentro dessa história. O segundo livro e a segunda temporada trazem realmente toda a busca dele em relação a essa história. E ali ele conhece a Edwina, que é uma menina, que é a joia o diamante da temporada da rainha, que vai ser trazida ali para ele como sendo uma excelente esposa. E logo de cara ele meio que já gosta dela, não por conta de estar apaixonado, mas sim ele gosta dela por conta dos dotes, de todos os atributos que ela tem de ser uma pessoa inteligente, bonita, ou seja, tem tudo aquilo que uma esposa perfeita traria para ele, no momento em que ele não está buscando o amor em si, mas sim a perfeição para estar do lado dele e seguir com ele toda a linhagem que sempre foi feito, como era feito lá no passado. Só que Anthony não contava que Edwina tinha uma irmã que também preza muito pelo futuro da família Sharma, que é a Kate, que estava ali junto com a irmã, ajudando ela a buscar esse novo marido também para ela, já que agora ela é a joia da rainha e ela vai estar ali com bastante pretendente. Então ela vai ser um calo no sapato em relação ao Anthony. I want my sister to be happy. Can you make her happy? True love is worth it. No matter what. E aí, a história traz de forma muito bem contada toda essa parte do romance clichê que Bridgerton traz pra gente. Sim, é clichê, a gente imagina o que vai acontecer. Aqui um clichê bem clássico, que é ele gostando da irmã mais nova, da Edwina ali, e depois meio que se apaixonando pela Kate por conta de todas as questões relacionadas a amor e ódio que estão muito próximos ali. Ou seja, ela é um calo no sapato, implica com ele, que implica de volta, e tudo isso transforma nesse clichê, que esse triângulo romântico. Olha bem a diferença, não é um triângulo amoroso. Um triângulo romântico acaba trazendo pra gente. E isso a história traz de uma fluidez, uma forma maravilhosa de contar pra gente, que vai te encantar do primeiro ao 8º episódio. E aí Anthony e Kate passam a descobrir o quanto que eles possuem características em comum, e eles vão descobrindo que todo aquele ódio que eles têm no decorrer da temporada, no decorrer da história sendo contada, se transforma realmente num amor. É um amor que está incubado e acaba vindo à tona num determinado momento dentro dessa história. E é aí que está o ponto alto como é contada essa história. Todo o suspense que acontece ali entre eles, no momento que eles estão juntos e que ninguém pode ver, e que aí tem que esconder isso da Edwina, esconder deles mesmos em muitos momentos. Fora o próprio mistério em relação a Edwina, em saber como que vai terminar a história dela com Anthony. Porque ela é uma menina que é muito boazinha e que a gente deseja muito bem para ela. Só que a química que existe de um casal realmente aqui, um romance bem maduro, inclusive, é o Anthony com a Kate ali. E a gente torce, shippa o tempo inteiro para que isso dê certo a qualquer momento. Vocês sabem como funciona isso, né? É aquele lance do amor proibido. E aí, a gente falando ainda desse arco, falando ainda desse romance, o romance traz pra gente, ele é trazido pra gente de forma muito madura e com uma sensualidade muito grande. Diferente da sensualidade que foi a primeira temporada, que também trouxe cenas bem picantes, mas que traz um amor por trás dessas cenas picantes. Aqui as cenas picantes são menores.
A gente tem até um humor um pouco maior do que foi em relação à primeira temporada, se bem que na primeira temporada também teve um belo de um humor. Mas também traz esse humor sarcástico ali entre eles, principalmente na briga que existe entre eles. Mas depois que eles se descobrem ali, essa parte sensual deles não conseguirem fugir um do outro, aquele amor bonito que acontece por trás é retratado de forma brilhante aqui dentro dessa história. Não tem nada apelativo, apesar de ter nudez em alguns pontos, não é nada apelativo, não é nada sexual, pelo contrário, é sensual, um romance bem maduro. Mas vamos falar agora um pouquinho da Lady Whistledown, porque aqui é um pouco diferente, ela é apresentada pra gente um pouco diferente do que ela foi apresentada na primeira temporada. Lá na primeira temporada, ninguém sabia quem era a Lady Whistledown. A gente ficava no mistério junto com a história, no desenrolar da história, tentando bancar o detetive de saber quem é ela, e a gente só vai descobrir isso no último episódio, apesar de algumas dicas já demonstrarem que a Penélope é a Lady Whistledown. Lady Whistledown's words carry far too much import. We must entrap the scribbler. Genius idea, ma'am. Yes, that is why I thought of it. Mas aqui nessa segunda temporada, o arco dela vem um pouco diferente, porque a gente já sabe quem é a escritora famosa, apesar de ninguém dentro da história saber. E aí existe todo uma busca dela em querer continuar escrevendo os tabloides sem ser descoberta. Então aqui o mistério, o suspense está todo voltado nela não ser descoberta, nas artimanhas que ela tem que fazer para que ninguém saiba que a Penélope é a Lady Whistledown, e se esconder principalmente da melhor amiga dela. Então todo esse suspense faz com que você também queira torcer pela Pen ali a todo momento em relação a vida dela, a história, até por conta de tudo que ela passa em relação aos amores incubados que ela tem, enrustidos que ela tem, a tudo aquilo que ela tem em relação às amizades, às pessoas próximas e à própria família, o quanto que ela sofre com aquela família em relação a ela ser a preterida de todos, quando na verdade ela é muito importante dentro dessa história. E é aí que a história parte para o desenrolar muito interessante para o final dessa temporada. Claro que toda a história em relação àquele triângulo romântico que acontece ali entre o Anthony com as irmãs Sharma, isso desenrola para o relacionamento dele, que é clichê, a gente imaginava que aconteceria do meio para o final, realmente. Mas toda a história da Lady Whistledown realmente passa a ser cada vez mais, ela fica cada vez mais numa encruzilhada, ela fica cada vez mais num canto ali, sem saber para onde consegue fugir, e ela acaba sendo descoberta pela Eloise, que é a melhor amiga dela. Só que essa descoberta não é trazida de forma não é trazida de forma boa para ela. Pelo contrário, a Eloise interpreta isso de forma muito ruim. E essa interpretação ruim dela causa um rompimento entre as duas. E esse é um dos mistérios, é um dos problemas que vai acontecer, que vai vir para a terceira temporada, já que Lady Whistledown não desiste de continuar escrevendo nos tabloides. O que vai acontecer agora que tanto ela como a Madame que desenha lá as roupas, que costura as roupas das mulheres da época lá, Delacroix, tanto as duas sabem agora a identidade de Lady Whistledown. E como que ela vai guardar essa identidade para a terceira temporada? E a gente já sabe que uma terceira temporada tá por vir, agora contando a história de mais um irmão, do Colin, que vai trazer ali a busca dele também por um relacionamento. Mas isso é algo que a gente vai guardar para a próxima temporada, não vamos começar a falar aqui agora. Aqui a gente está falando do quanto que foi difícil de Lady Whistledown fugir pelas beiradas em relação à sua identidade. Só mais uma coisinha que eu não me contenho em relação à terceira temporada, que disseram que o Anthony volta com as irmãs Sharma aqui, principalmente com a Kate, né? Mas eu não acredito muito não, porque disseram que o Duke voltaria também para essa segunda temporada, e ele não voltou, né? Vamos combinar que a gente fica esperando que ele apareça. A Daphne até aparece como uma coadjuvante, bem coadjuvante, com pouco tempo de tela para essa segunda temporada. E é o que eu acredito que vai acontecer com o Anthony e com as irmãs Sharma. Eles vão ter pouco tempo de tela, serão coadjuvantes, a história deles é engraçadinha, é legal, mas não vai ser nada que vai desenrolar dali para frente. Pode ser que o Anthony seja algo importante em relação ao Colin, dando dicas, dando opiniões a respeito do casamento, dos relacionamentos dele,
a respeito inclusive da vida dele. É isso que eu acho que pode acontecer para essa terceira temporada, mas eles voltarem com tudo para essa terceira temporada, acho muito difícil. Mas agora eu quero ouvir você. Assistiu Bridgerton? Ainda não? Tá perdendo tempo. Corre lá, vai assistir logo essa segunda temporada. Se ainda não assistiu a primeira, vai lá assistir. Agora, se você já assistiu, claro, chegou até aqui, com certeza você tem algo pra dizer pra gente em relação ao que você achou dessa história. Ou se você também acha que a história tá muito diferente do que foram os livros. Você leu o livro? Assistiu somente a série? Coloca aqui nos comentários tudo que você tem de percepção, tudo aquilo que você tem de legal pra trazer pra gente, pra que engaje mais e mais esse vídeo aqui. Aproveita, deixa o like, porque o like também ajuda a engajar bastante. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, no Séries em Série, porque aqui a gente traz dicas todas as semanas pra vocês, quarta, sexta e domingo, dicas muito tops de séries e filmes pra vocês colocarem aí na sua lista. Ou você vai perder tempo procurando o que vai assistir nos streams. Vai lá, assista esse vídeo aqui, ó. Tenho certeza que é uma dica muito top de uma série ou de um filme que você vai poder colocar aí na sua lista. E a gente já se encontra nesse próximo vídeo. Um grande beijo, fui!